Hoje eu vou falar quem quer andar sobre as águas, tá? Aquela música que eu fiz, quando o mar agitado estiver, tá? E fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá. Então, vamos falar sobre andar sobre as águas, certo? Bom, vamos nos focar na figura de Pedro. Jesus pediu para Pedro, juntamente com os discípulos, que eles pegassem o barco e fossem mar adentro. Claro que eles eram homens experimentados, eles sabiam todas as marés e conheciam ali mais do que ninguém o lago de Genezaré ou o mar da Galileia. Só que no meio veio um vento oriental, e muitas vezes eu mostro para as pessoas quando a gente vai para Israel, aquele vento violento, e aquele barco começou a perder o controle, começou a ser assolado. E eles estavam realmente numa situação dificílima. A gente precisa entender que Jesus queria dar a eles uma experiência que não teria outra igual. Porque Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. Bom, Pedro precisava de uma experiência que o amadurecesse. Nós, muitas vezes, não sabemos o que Deus está fazendo e Deus está nos dando experiências que elas vão nos amadurecer. Acontece que nós precisamos de nos abrir para que a gente não deixe o nosso coração nos enganar. Porque Jeremias fala que o nosso coração é enganoso e que ele é desesperadamente corrupto. Ora, quando nós estamos em situações que são completamente adversas, é que se manifesta aquilo que nós somos. Porque lá em Deuteronômio 8, Deus falou, eu te pus no deserto para saber o que havia no teu coração. Nós vemos as pessoas, elas mudarem o seu comportamento, elas mudarem o seu sentimento. Nós vemos as pessoas se revelarem quem elas são, é na hora da aflição, da necessidade. Isaías fala que o verdadeiro irmão você conhece na aflição, tá? Um beijo aí para Portugal e toda a Europa, nossa querida pastora Pris, Deus abençoe. Nós conhecemos as pessoas verdadeiramente quando elas são colocadas em xeque, quando elas passam por uma situação adversa. Aí vai se manifestar o caráter, vai se manifestar a personalidade da pessoa, porque ela está sendo, de uma certa maneira, provada. E Jesus manda os discípulos para o mar da Galileia com esse objetivo, com o objetivo de prová-los. E claro que eles, sendo homens experimentados, eles estavam enfrentando uma situação que eles não podiam controlar e começaram realmente a ficar bastante apavorados. Agora, a nossa reflexão, ela precisa de ser a seguinte: o que eu faço em momentos difíceis? Como é que eu enfrento as adversidades? Qual é o meu comportamento quando me são tirados benefícios ou qual é o meu comportamento quando eu sou provado? Pense um pouco, como é que você se comporta diante das adversidades? Pense um pouco como nós enfrentamos essas barras. Por quê? Se eu não tenho consciência daquilo que eu preciso no dia mal, eu vou ser pego de surpresa, Eu fico desesperado, descontrolado, angustiado. Bom, se eu me conheço, eu preciso então me preparar. Porque se eu não estiver preparado, eu vou realmente começar o quê? A ver fantasmas. Foi exatamente aquilo que eu sempre faço essa reflexão. E eu quero que você pense comigo isso, tá? Pedro não era um cara experimentado?
Pedro já não tinha enfrentado tempestades? Pedro não tinha habilidade para sair daquela situação? É claro que ele tinha. Mas acontece que quando você se desespera, você não consegue fazer nada. Que quando você se desequilibra, você perde o controle. E quando você perde o controle, você fica emocionalmente comprometido, você fica espiritualmente comprometido e você fica completamente impotente. Ora, assim que ele estava, talvez você esteja assim. Porque essa condição é a condição que o inimigo quer. É a condição que Satanás quer que nós cheguemos. Porque aí você fica a um passo de ser dominado. Tanto que eles começaram a enxergar fantasmas. E é normal que nesse momento você comece a enxergar fantasmas. Você não consegue ver as pessoas que podem te ajudar. Você não reconhece as suas habilidades. Você não acha caminho para sair. E você fica totalmente à mercê e dominado pela situação. É claro que Jesus não os deixaria morrer. É claro que Jesus não iria permitir que eles se afogassem. Era uma dedução óbvia. Mas acontece que a nossa adrenalina, acontece que as nossas emoções, elas ficam completamente em ebulição e nós ficamos descontrolados. Deus, ele fala para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um segredo espiritual que nós precisamos de ter acesso a ele. Esse segredo espiritual se chama paz na aflição. Esse segredo espiritual se chama confiança no Deus vivo. Eu já enfrentei algumas situações que, se eu desse lugar ao desespero, nós não conseguiríamos realmente superar. Eu já enfrentei situações que o barco estava afundando, mas eu consegui o quê? Manter exatamente o equilíbrio. Porque Gálatas 5:22, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E aí está exatamente o ponto que eu quero falar com vocês. Pedro perdeu o domínio próprio. Pedro, ele que era aquele cara, todo fortão, mestre, eu não vou te trair. Pedro, que era realmente o cara sensacional. Pedro, ele agora estava completamente descontrolado. Estava completamente desequilibrado e Pedro não podia fazer nada, porque ele era aquela pessoa dominada. Então, não perca o equilíbrio. Ah, mas apóstolo, eu estou com uma dívida grande. Se você perder o equilíbrio, essa dívida vai te engolir. Apóstolo, eu estou com um problema no meu casamento, parece que é insolúvel. Se você perder o equilíbrio, você vai se entregar ao domínio satânico. Eu preciso me manter íntegro, porque essa integridade, ela vai me dar condições para que eu possa andar sobre as águas. Jesus, ele vai na direção deles e perceba que alguns detalhes muito importantes. Jesus não acalmou a tempestade de cara. Jesus deixou que o barco continuasse balançando e o vento forte que continuasse. O que Jesus fez? Pedro, é tu, Senhor, sou eu. Então, eu quero ir andando sobre as águas.
Ok, então venha. E olha só, alguém está me perguntando o que é equilíbrio, não é? Equilíbrio é você não cair, tá? Você se manter equilibrado é você continuar, é você conseguir fazer aquilo que os caras fazem no circo, né? Você andar em cima de uma corda, que é um perfeito equilíbrio físico. Agora, é também o equilíbrio pessoal. É você manter o teu nível de tranquilidade. É você não ficar incapacitado de pensar, de raciocinar. É você continuar tendo domínio sobre a situação. Porque aí está exatamente o segredo. Então Jesus não acalmou a tempestade de cara, não. Jesus falou, Pedro, vem. E ele estava demonstrando a Pedro que se Pedro mantivesse o equilíbrio, ele poderia vencer aquela situação. E Pedro, então, sai andando sobre as águas. Enquanto ele estava focado, enquanto ele estava olhando nos olhos de Jesus, ele mantinha o equilíbrio e ele foi andando. Quando ele se apavorou, ele perdeu o equilíbrio, ele afundou. E hoje tem muita gente se afundando. Tem muita gente dando como definitivo a tua luta, o teu problema diário. Olha, Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Pedro, se você continuar focado, você vai andar sobre as águas. Pedro, se você se mantiver íntegro, você vai chegar aonde eu estou determinando. E é isso que o Espírito Santo está falando para você. Porque o Salmo 121 fala, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Você está abalado excessivamente. Foi o que aconteceu com Davi em Ziclag. Davi, ele viu a família toda roubada, saquearam tudo. Ele perdeu completamente o equilíbrio. Ele se descompensou. E quando ele se descompensou, ele começou a chorar descontroladamente. Ele chorando descontroladamente, ele se tornou um alvo fácil e vulnerável. A hora que Davi recobra o equilíbrio, Davi então, ele consegue ouvir a voz do profeta. Por quê? Desequilibrado, nem ouvir a voz de Deus você consegue. Desequilibrado, nem a orientação do Espírito Santo você consegue. Então, nós precisamos realmente de poder, nós precisamos de pedir a Deus esse equilíbrio, para que nós não afundemos, para que nós não caiamos, mas para que a gente possa realmente ter domínio das situações. Nós vemos que muitas vezes o nosso ativismo, ele é uma fuga para que nós não encaremos as situações e para que nós percamos o domínio. Quando Marta e Maria receberam Jesus na casa delas, Maria parou para ouvir Jesus. E Marta ficou fazendo isso, aquilo, e limpa a casa, e corre para cá, e corre para lá, aquela agitação. E Jesus falou, Marta, você está tão maluca? Você está tão preocupada por quê? Marta, Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faça calar essas vozes. Acalma o teu coração. Espera em Deus, porque isso é uma prova. E a tua leve e momentânea provação vai produzir um peso de glória. A tua leve e momentânea situação vai contribuir para o teu crescimento. Você ainda vai louvar a Deus por essa situação. Jesus levantou a Pedro e voltou com ele para o barco. A hora que Jesus entrou no barco, aí então, Jesus mandou a tempestade, o vento parar. Por quê?
Jesus deixou o barco continuando a ser assolado, porque tinha que se cumprir aquele ciclo de provação. Eles precisavam exatamente de encontrar a saída, o equilíbrio e a paz que excede todo entendimento. Porque Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá. E essa paz que excede todo entendimento é a paz que vem de Jesus Cristo, porque ele é o príncipe da paz. Então hoje, que você realmente possa receber esse poder de equilíbrio do Espírito Santo de Deus. E quando você mantém esse equilíbrio, você está dominando a situação. Quando você mantém esse equilíbrio, você não vai de maneira nenhuma deixar que essa situação ela te domine. Outro dia, eu estava com a bispa e aí eu estava andando com o meu jipinho lá, no meio do mato, e eu acabei capotando. Bom, a hora que eu capotei, a primeira coisa, eu olhei para a bispa para ver se ela estava com cinto. E ela estava com cinto. Logo em seguida eu olhei para mim, e na hora eu raciocinei, eu preciso soltá-la, mas só que eu primeiro tenho que assumir o domínio da situação. Então eu soltei o cinto, tentei desvirar o jipe, não consegui, claro, mas aí fui lá e auxiliei ela a sair. Por quê? Se eu não tivesse naquele momento o domínio e o equilíbrio, a gente ia ficar complicado lá, porque nós estávamos sozinhos, os dois, no meio do mato, e não tinha como sair. E claro que ela, naquele momento, como ela estava de passageira, ela estava realmente assim, muito mais, vamos chamar, preocupada, desequilibrada do que eu. Agora, nós precisamos realmente de refletir. Nós precisamos de fazer aquilo que a palavra fala. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas oportunidades você já perdeu na tua vida? Quantas vezes você já deixou de realizar porque você se deprimiu? Quantas vezes você já deixou de realizar porque você não soube o que fazer? Quantas vezes você deixou que a situação se transformasse em caótica porque você nunca buscou uma saída? E quantas vezes você perdeu porque você não soube realmente se comportar diante das situações adversas? Então, em nome de Jesus, hoje, assuma o controle. Assuma o controle dessa situação financeira que você está passando. Assuma o controle e encare esse gigante. Não vá se esconder, achar que acabou a tua vida, que isso, que aquilo, porque, meu Deus, como é que eu vou? Claro, eu vou olhar aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou dominar. E eu vou sair dessa, em nome de Jesus. Portanto, você precisa realmente, hoje, de receber esse poder que vem do Espírito Santo de Deus. Porque isso te torna uma pessoa diferenciada. Isso te torna uma pessoa que, primeiro, os outros confiam. Porque ninguém confia em quem é louco. Você confia num louco? Você confiaria a tua família a um louco? Você confiaria a tua família ou você mesmo num piloto que fosse completamente maluco, desequilibrado, que subisse no avião já roendo unha? Não. Nós confiamos naqueles que nós vemos o quê? Serenidade, paz e autocontrole. Então você precisa de analisar também que você precisa de transmitir isso. Você precisa transmitir essa autoconfiança. Você precisa de transmitir essa segurança. E você precisa exatamente o que alguém escreveu aqui, você precisa estar no eixo. Porque se você estiver fora do eixo, é descontrole. Então, nós somos diferenciados pela exatamente a maneira com que nós
administramos os conflitos. Nós somos diferenciados pela maneira que nós administramos as adversidades. Nós temos que realmente entender a nossa parte. Inclusive, eu vi que uma pessoa aqui colocou, Deus está no controle. Sim, Deus está no controle, mas acontece que nós precisamos de, em Deus, assumir o controle. Porque senão a gente fica apenas com uma visão, tá? Que é uma visão muito etérea, e a gente joga nas costas de Deus e a gente não assume a nossa parte. Agora Deus, Ele te capacitou, Ele não te colocou nesse barco para você morrer. Deus não te colocou nesse barco para você ficar aí desesperado e enxergando fantasmas. Deus te colocou nesse barco porque você vai viver um milagre. Deus te colocou nesse barco porque você vai sair dessa. Deus te colocou nesse barco porque são 3 coisas importantes que eu quero terminar falando para você. Amém? Primeira, Ele te capacita nos momentos difíceis. Jó não perdeu o equilíbrio um momento sequer. Na hora da pior barra, ele disse: nu eu vim da venda da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tirou. Quem faria isso, hein? Ele estava capacitado para a dificuldade. E você não se prepara para a dificuldade. Você vive esse evangelho de muitas vezes você somente ser inflado para o que é bom. Mas Jesus nos alertou, lá em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então, Senhor, me capacita para os momentos difíceis. Ora, não ignore que você vai passar por momentos difíceis, mas ao contrário, esteja preparado e capacitado para enfrentar os momentos difíceis. A primeira coisa, ok? A segunda coisa, não enxergue fantasmas. Não ache que alguém está te perseguindo. Não fique aí alimentando teorias de conspiração. Não saia da realidade. Não fique enxergando fantasmas, porque de repente você fala: ah, mas nem o meu marido, ai, mas nem o meu filho. Você fica aí sempre enxergando fantasmas e não a saída. Então diga: eu vou enxergar a solução, eu vou enxergar a saída, eu não vou enxergar fantasmas. Eu tenho uma realidade, a realidade é o seguinte: a barra está assim, mas eu vou, em nome de Jesus, em Cristo, encontrar uma saída, tá bom? Então, restaure a sua capacidade de discernir. Levante a tua mão aí e fale: Espírito Santo, me dê discernimento das situações. Espírito Santo, me dá discernimento, porque eu não posso imaginar que Deus está me punindo, porque crente vive às vezes paranoias que não tem nada a ver. Deus está te dando oportunidades para você crescer. Deus não está te punindo. Deus está permitindo que você cresça. E eu sei disso, porque essa é a grande realidade. Então, aumente a tua capacidade de discernir. Amém? E a terceira coisa, tenha certeza que Ele virá ao teu encontro. Amém? Ele tem uma saída. Ele tem um escape. Ele tem um livramento. Então, você precisa, a terceira coisa, crer no livramento. Amém? Você vai arrebentar em nome de Jesus. O mês está difícil. Fevereiro é um mês que só o sangue de Jesus, não é? Mas nós vamos sair dele. Dia 1º de março está chegando. Amém? Então, novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível
O inatingível vai, de repente, acontecer. Foi o que Isaías falou, não é? De repente, tudo está determinado. Então creia no livramento. Amém? Em nome de Jesus. Pratique e viva esses 3 pontos e você vai se levantar nessa força em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, dá graça aos teus filhos. Nos ajuda, Senhor Deus, a ultrapassar essa barreira. Nos ajuda, Senhor, a enxergar as possibilidades nesse ano. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz focados em Ti, nos faz andar sobre as águas. Nos dá, Senhor, ó Deus, o equilíbrio que vem de Ti. Nos faz, Senhor, pessoas realmente que sejam diferenciadas pelas nossas atitudes e por aquilo que nós enfrentamos, cada luta, cada guerra e cada problema. Abençoa os Teus filhos, Senhor, ó Deus. E que no nosso meio não exista espírito de loucura. Todo espírito de loucura, todo desequilíbrio, toda manipulação de demônios, tudo aquilo que te tira a característica do Espírito Santo na tua vida, seja repreendido pelo sangue do Cordeiro, e que você receba esta unção para caminhar a despeito das adversidades. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que desse barco vai sair um grande testemunho. Amém? Profetiza comigo. Desse barco vai sair um grande testemunho. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na graça, na paz do Senhor e vamos à luta, porque Ele é conosco. Emanuel, Deus conosco. Jeová Shalom, a nossa paz te encha de poder. Deus te abençoe. Até amanhã às 7h30. Amo vocês. Graça e paz.